Esse vídeo é para falar sobre as culpas que você vem carregando por tanto tempo e sem nunca ter olhado para elas como algo que você precisa simplesmente descartar. Talvez porque você não tenha consciência que existe essas questões de culpas existentes dentro de você. Prazer, eu sou Cariane Santos e este é mais um vídeo do nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa nos comentários o que você gostaria que eu falasse para você aqui e trouxesse de consciência para sua vida hoje. Gente, olha só, essa questão da culpa, ela é realmente muito profunda, porque até que você se torne consciente do que você está carregando, você vai viver uma vida de não merecimento. E muitas vezes a sua prosperidade, os teus relacionamentos travam, a tua vida profissional trava, porque existe uma culpa ali que está presente dentro de você, que muitas vezes foi herdada da tua ancestralidade. Muitas vezes essa culpa ela foi sentida na tua infância. Muitas vezes você traz isso de um relacionamento que não deu certo e você se culpa porque você achava que se você tivesse agido de uma maneira diferente, se você tivesse sido mais carinhoso, carinhosa, se você tivesse feito mais, talvez aquele relacionamento teria andado e você estaria com aquela pessoa hoje. Só que deixa eu te falar, tem coisas que precisam realmente ficar no passado, sabe? Não tem como você falar, olha, eu mudaria aquela situação e faria diferente, porque você só teve essa consciência depois que aquilo aconteceu, com a consciência que você tem hoje. Então você viveu uma série de acontecimentos, de experiências que mudou a sua percepção, que mudou a forma com que você agiria diante de uma situação que talvez acontecesse novamente igual. E aí, às vezes, você se pega tanto, se prendendo a esses aspectos que você traz de si, e você vive uma vida infeliz, uma vida de bloqueios, de falta de permissão, por conta da culpa. E a culpa, ela traz junto aquela questão de não merecimento. É aquela questão, eu sou culpado, eu não mereço. E isso também é muito influenciado dentro das religiões. Não sei se você já percebeu que preza muito essa questão. Olha, você está fazendo tudo errado, você fez isso errado, você é culpado. Você pode se redimir, mas você é culpado, então você não merece, mas você recebe a graça. Você percebe? E aí, com essa cena de não merecimento, você vai achando que você precisa sempre sofrer, que você precisa sempre se esforçar, que você precisa sempre estar dando com os burros na água até você pagar por esse pecado, por aquilo que você cometeu. E aí você mesmo vai se punindo. E aí tudo aquilo que você acredita se torna realidade na sua vida. E aí às vezes é um trabalho que você se esforça tanto que você não vê o rendimento. Às vezes é um relacionamento que você faz e você não vê as coisas fluindo. E até quando você vai carregar esses pesos que já não servem mais? Até quando você vai trazer na sua vida essa carga que você já poderia ter liberado? Mas, claro, como faz? Se realmente eu fui a pessoa que não deu valor a outra pessoa, aquele relacionamento, é entender, é olhar para aquela questão e curar-se, né? Olhar, nossa, realmente, eu fui uma pessoa imatura naquela situação, aquele relacionamento terminou também por conta da minha maturidade, mas o relacionamento envolve duas pessoas, e quando envolve duas pessoas, as duas têm responsabilidade dentro do relacionamento, porque se não está funcionando, você está ali juntando dois sistemas, meus amores, sabe? O outro não é só o outro, ele traz as memórias da sua ancestralidade, então traz as memórias dos relacionamentos que o outro vivenciou, traz os relacionamentos dos pais, dos avós, dos trisavós, enfim. Assim como você. Então você não é só a pessoa com o seu nome. Você é toda uma história que vem antes de você, tem toda uma carga emocional, tem toda uma carga que tem lados positivos, mas também tem lados muito sofridos, muito dolorosos, e que você traz isso para sua vida. E que quer queira ou não, seja consciente ou não, você acaba repetindo isso de alguma forma ou de outra, até que você se libere, que você consiga olhar para isso, para toda essa estrutura que vem da sua ancestralidade, e você transforme a sua vida.
Então também tem culpas que você está carregando que nem são suas, que vieram lá de trás. E aí por isso você repete muitas coisas sem ao menos ter a consciência. E aí, o que eu quero dizer para vocês, né? Nessa situação que a gente trouxe do relacionamento, que você olhe com maturidade agora. Naquela época, tive sim uma maturidade, tivemos nossos conflitos, nos desculpamos, nos julgamos, nos ferimos, mas foi da forma que tinha que ser. E agora eu transformo isso, eu aceito como foi e fico com o que é meu, deixo com o outro que é do outro. Isso aqui, né, são movimentos que nós fazemos dentro da mentoria, dentro de um olhar sistêmico, para fazer as liberações, trazer essa cura. Porque aí você se despede daquele passado, entendendo que você teve responsabilidade, que o outro teve responsabilidade, que você deixa com ele o que é dele, você fica com o que é seu, e com o que é seu você vai para a vida. Que é o aprendizado, com as coisas boas que vieram desse aprendizado que a princípio pode não ter sido muito bom, mas que você transforma. E aí você solta o peso da culpa, no merecimento, porque aí você se abre de novo. Então, às vezes, você vem carregando a culpa, muitas vezes, que eu percebo que muitas mulheres também vêm carregando a culpa de abortos que teve, que doeram na sua alma, e falam, nossa, mas eu deixei um filho meu morrer, eu não sabia como lidar, sabe? E aí você se pune uma vida inteira, abortando os teus projetos, os teus sonhos, toda possibilidade de felicidade, de alegria, de um futuro, de uma qualidade de vida, você aborta porque você ainda se pune por algo que aconteceu. Então, você precisa entender que as coisas que aconteceram no passado foram negativas na sua vida, elas precisam realmente ficar por trás. Elas precisam ser finalizadas. Mas também elas precisam ser finalizadas com um aspecto de cura, uma cura emocional. É preciso olhar um todo para enxergar o ser. Nós fazemos parte de um sistema. Perceba que na sua família, por exemplo, tem alguns padrões de repetição. Na família do vizinho tem alguns padrões de repetição. Você consegue ver esses padrões nitidamente fora de você. Então, você pode pegar um exemplo aí de alguém, de uma amiga, que você vê que ela fica repetindo o mesmo padrão de relacionamento. Por exemplo, ela sempre atrai homens casados. Você pode pegar aí algum colega que ele sempre é traído, sabe? Ou a pessoa que sempre leva rasteiras na vida, aqueles padrões que vêm se repetindo. E aí, muitas vezes é porque aquela pessoa quer, não, é porque ela está apenas agindo conforme aquele padrão já instalado no seu inconsciente que vem de uma linha de ancestralidade que tinha esse mesmo padrão, sendo fiel a alguém, a algum parente, a algum familiar, lá da sua linha de ancestralidade, com essas informações que estão no seu DNA, em todo o seu corpo. Então essas informações elas também podem ser liberadas, assim como as culpas. Aí você fala, cara, você já se sentiu culpada? Com certeza, gente. Até eu ter essa consciência que eu estou compartilhando com vocês, eu já me culpei tanto por tantas coisas na minha vida. Por exemplo, principalmente em relações de amizade, onde eu me entregava por inteiro nessas amizades, onde eu era a pessoa que estava ali sendo a amiga e outra pessoa não. E aí eu ficava pensando, ah, culpa minha, porque eu fui ingênua, porque eu não escutei minha intuição, porque eu fui burro, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, sabe? E aí a gente começa a achar que a gente é o errado no mundo. Não é assim, sabe? Você foi quem você é, então você não tem que mudar a tua essência por causa. Se o outro não recebeu, não soube valorizar, não há culpa nisso, tá tudo bem. É o aspecto do outro, é o aspecto seu. E aí, com todo esse aprendizado, como a gente pode melhorar, como a vida ela pode crescer, fluir, evoluir. Então, tantas coisas, as pessoas elas sofrem, eu vejo assim muitos casais que eles terminam os seus relacionamentos e terminam de uma forma muito assim triste, porque terminam meio aos conflitos, as brigas, terminam depois de se ferirem mutuamente por muitos anos, porque não souberam lidar com os seus aspectos emocionais, não souberam lidar com os seus traumas. E quando você está dentro de um relacionamento, o outro é o seu espelho. Então, aquilo que você vê de bom no outro também existe dentro de você. E aquilo que você está enxergando, por mais doloroso que exista no outro, também pode existir dentro de você.
E talvez aquele aspecto seja um aspecto transformador. E não confundam, tá, meus amores, relacionamentos tóxicos, abusivos, com é isso que eu estou falando, tá? E é outra questão que precisa ser analisada de um ponto de vista totalmente diferente e a parte do que estamos falando aqui. E aí o que acontece? Nesses relacionamentos que as pessoas elas se ferem umas às outras, elas saem machucadas e elas começam a pingar as suas feridas, né, respingar o sangue das suas feridas em outros relacionamentos e cada vez mais vão criando crenças de eu não sou boa o suficiente, eu não mereço viver, eu tenho o dedo podre, relacionamento não é pra mim porque eu sempre sofro, porque eu sempre encontro a pessoa errada. Aí imagina, já tem um padrão ali de feridas, de mágoa que você vai levando para outros relacionamentos e aquilo vai virando infinito. Até que você cure a raiz e você libere com amor, sabe? E quando você libera com amor, você tem uma percepção do todo, não é aquela visão daquela situação apenas ou daquela determinada fada. Você vê além, vê adiante. Por isso que é importante sempre um acompanhamento. Eu faço isso nas minhas mentorias, né? No aterramento e na atmosfera. São duas possibilidades que a gente trabalha grandiosamente. Essas questões para poder olhar de forma sistêmica e liberar. Então, quantos pesos você ainda está carregando que não são seus? Sabe? Eu tô trazendo aqui para vocês consciências para que vocês percebam que há coisas na sua vida que foram acontecendo por conta do não merecimento, da culpa, do apego ao passado, da falta de finalizar as situações que ainda te trazem dores, que permanece abrindo a mesma ferida e fazendo sangrar, jorrar ali, sabe? Que continua doendo. Então, tem situações que precisam ser finalizadas, que precisam ser deixadas para trás, de lado, sabe? E muitas vezes nós evitamos esses conflitos porque é doloroso olhar para aquela ferida. É doloroso você ter a consciência de que existe uma ferida. É doloroso muitas vezes você lidar com o fedor que vem daquela ferida. Porque você vai ter que encarar o quanto aquilo está apodrecendo a sua vida. Muitas vezes está apodrecendo os teus sentimentos, a tua saúde, criando feridas na tua alma. E até quando você vai ainda pagar o preço de estar se mutilando dia após dia? Até quando você vai continuar vivendo as mesmas histórias sofridas, difíceis, cheias de culpas, cheias de punições, cheias de não merecimento, cheias de sofrimento, de dores, por acreditar que você merece viver uma vida assim ou por achar que não tem solução para mudar a sua vida? Sabe? Às vezes a gente deixa a vida passar porque nós evitamos olhar para aquilo que está fedendo. E a gente acha que esconder aquilo que está fedendo em algum canto da casa, ou em algum canto distante, ou enterrar, aquilo vai parar. E não, e aí chega um momento que chega a ser insuportável. Que aí precisa ser desenterrado, precisa ser desocupado, para trazer à tona aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa muitas vezes ser queimado, transformado em cinzas, aquilo que precisa ser transmutado. E aí você vive a vida achando que vai ser sempre assim, porque você não dá o passo que você deveria fazer a mudança que você deveria fazer. Então, assim, é importante, sim, que você comece a observar onde eu estou me culpando, onde eu estou me punindo, o que eu estou repetindo, o que eu ainda estou escolhendo, onde eu estou acreditando que eu não mereço. Porque se a vida que você tem hoje, observe, eu sempre gosto de falar isso, porque a vida que você tem, aquilo que você está pensando que você não quer, é um exemplo de que existem questões mal resolvidas e que você precisa olhar para isso. É um ponto bem simples, vamos lá. Você está dentro do relacionamento que você quer? Como está o seu relacionamento hoje? Tem muitas insatisfações? Não tem? Você está feliz? Você tem um relacionamento hoje? Como que são os relacionamentos que você traz para a sua vida? Seja de amizade, seja no trabalho? Como que é o teu financeiro hoje? Ele é estável? Ele oscila demais? Você só tem o suficiente para pagar a conta? Você não tem uma qualidade de vida que você gostaria? Você não viaja de onde você gostaria? Você sempre tem que estar poldando ou medindo até mesmo que você come?
para poder esticar. Ou às vezes você tem até um financeiro, né, bem abundante, mas a sua vida sentimental existe um vazio. Você não se aceita, você só olha no espelho, você não gosta do que vê. Então, por aí vai. Esses são alguns aspectos que pede atenção para você olhar. E aí, você precisa olhar para essas feridas e ter a coragem de limpá-las, de colocar o remédio necessário e fazer com que elas cicatrizem, para que você possa seguir a sua vida e olhar para aquela ferida, porque quando ela cicatriza, você vê a cicatriz, só que ela não dói mais. Você olha e você lembra, aconteceu isso, isso. Mas isso me fez mais forte, sabe? E aí é interessante, é incrível como essas feridas que aconteceram, que a gente cicatriza, elas têm o poder de nos mostrar o quanto nós resistimos, o quanto nós vivemos e o quanto nós somos fortes, e nos impulsiona para viver mais ainda uma vida com leveza, com amor, com qualidade, com o que você merece, de verdade, sem os apegos do passado, sem as dores do passado, sem as autopunições, sem os auto-julgamentos, sem as críticas e o controle excessivo. Tá bom, meus amores? Se vocês gostam desse vídeo, curte aqui, me ajuda a pegar esse conteúdo para as pessoas. Né? Ativa o sininho, comenta bastante e compartilha com quem você acredita que esse vídeo será de grande contribuição. Gratidão!